Pessoal, eu sou o professor Antônio. O vídeo de hoje será sobre a expansão marítima e comercial portuguesa, né, sobre as grandes navegações. Iremos abordar o que provocou a expansão e os objetivos da expansão marítima e comercial portuguesa. Um dos fatores está relacionado à centralização política. Então, Portugal se tornou um estado, né, com poder centralizado. Os portugueses eles realizaram uma revolução que ficou conhecida como a Revolução de Avis, após a morte do Dom Fernando em 1383. Então aí surge uma revolução entre os portugueses e a Espanha. Dom Fernando ele falece, ele não deixa um herdeiro, um filho homem. A sua esposa assume o reinado. A sua filha iria se casar com um dos herdeiros de Castela, né, que é o rei, filho do rei da Espanha, e os portugueses acabam não concordando. E aí se inicia uma revolução, que é conhecida como Revolução de Avis, né? E aí surge o Dom João, que pertence à família de Avis. Ele é nomeado após a Revolução como rei de Portugal, né? E aí surge o Dom João I. Ele acaba exercendo um poder centralizador, mas de certa forma ele se alia, né? Ele está ali muito próximo da elite, dos grandes comerciantes, e acaba investindo junto com esses comerciantes, né, e financiando o processo das grandes navegações portuguesas. Outro fator que contribui são as ideias renascentistas, que, né, acaba surgindo aí novas tecnologias, né, a ciência acaba se desenvolvendo e contribui com as grandes navegações. Outro fator, o objetivo da elite europeia ocidental em romper o monopólio do comércio com árabes italiano, que controlava a venda de especiarias. Nós temos aqui alguns exemplos de especiarias: cravo, gengibre, pimenta, açafrão, canela, nozes moscada. Eram produtos trazidos do Oriente, né? Outros produtos também faziam parte, né, dessa rota, como tecidos, sal, que eram produtos que às vezes estavam em falta na Europa ou não tinha. Eles acabavam buscando em outras regiões. O objetivo da expansão: novos mercados consumidores, terras, né? Eles queriam conquistar novas terras em busca de metais, de ouro, prata. As especiarias nós já citamos. E fiéis, né? Eles tinham o objetivo de expandir a fé cristã. Então, Portugal, eles já conheciam muito bem a arte de navegar. Eles eram grandes navegadores, já navegavam em alto mar. Eles tinham, né, grandes pescadores, então eles tinham toda uma experiência em relação a alguns países europeus. Um outro motivo, né, que de certa forma contribuiu foi a criação da escola de Sagres. Era um local onde eles se reuniam e acabaram criando mapas, rotas, né, de viagens, alguns roteiros. Isso de certa forma contribuiu para que Portugal se tornasse uma grande nação que conquista, né, várias regiões aí entre 1400 e 1500. A expansão marítima portuguesa
após a deflagração da Revolução de Avis, passou por processo de mudanças onde a nacionalização dos impostos, leis e exércitos favoreceram a ascendência das atividades comerciais de uma burguesia mercantil sobre o mercantilismo. Nós já falamos sobre isso, né, que é uma política que o objetivo é acumular riquezas, bens materiais. Esse é um fato importante, né, que um pouquinho antes do início das grandes navegações, Portugal já havia, né, acumulado riquezas, e aí eles tinham dinheiro para investir na fabricação de navios e partir para o processo de expansão marítima e comercial. A prosperidade material alcançada por meio desse conjunto de medidas ofereceu condições para o investimento em novos empreendimentos mercantis. Nesse período, as principais rotas comerciais estavam voltadas no trânsito entre a Ásia, China, Pérsia, Japão e Índia, e as mansões mercantilistas europeias. Parte desse câmbio de mercadorias era intermediada pelos muçulmanos que, via mar Mediterrâneo, introduziam as especiarias orientais na Europa. Pelas vias terrestres, os comerciantes italianos monopolizavam a entrada de produtos orientais no continente. A burguesia portuguesa, buscando se livrar dos altos preços cobrados por esses intermediários, almejando maiores lucros, tentaram consolidar novas rotas marítimas que fizesse o contato direto com os comerciantes orientais. Patrocinados pelo interesse do infante Dom Henrique, vários navegadores, cartógrafos, cosmográficos e homens do mar foram reunidos na região de Sagre, que se tornou um grande centro da tecnologia marítima da época. Então, os portugueses tinham grandes interesses, né, em controlar o comércio e eles mesmos irem buscar essas especiarias no Oriente. Começaram a se organizar e a patrocinar essas viagens para o Oriente. Eles tinham interesse em buscar, né, novas rotas, ou seja, como chegar nas Índias, por exemplo, sem navegar no mar Mediterrâneo, que era uma região que já estava controlada, né, pelos espanhóis, ou seja, pelos italianos e árabes. Daí eles buscaram uma nova rota. Essa região, nós temos aqui as rotas, né, que passavam pelo Mediterrâneo. Então, eles faziam esse caminho e chegavam até o Oriente, o outro lado do mundo. Então, isso aqui já estava, né, povoado por outra nação. O que eles fizeram para desviar, né, esse caminho? Eles tinham que contornar pelas costas da África. Eles conquistaram a cidade de Ceuta, que fica no norte da África. Nós temos aqui o continente africano. E daqui dessa região, eles desciam aqui, ó, pelas costas, né, da África, próximo à praia. Eles tinham que fazer esse percurso aqui, ó, contornar essa parte aqui. Aqui eles chamavam de Cabo da Tormenta. Na época era muito perigoso, alguns navios já tinham afundado.
A grande dificuldade era passar aqui. A partir do momento que Cabral conseguiu contornar e chegar do outro lado nas Índias, isso facilitou, né? Aí Portugal passa a buscar essas especiarias nas Índias, então ele retorna para Portugal, e aí, em uma dessas viagens, eles acabaram chegando onde é hoje o Brasil. Tá? E aqui ele conquista, né, as terras das populações que habitavam essa região, que é um outro contexto. Tá? Mas é importante vocês se lembrarem disso. Portugal ele se torna uma grande nação, né, em relação uma grande nação nesse período que domina essa arte de navegar, em razão dessas mudanças que ocorreram, né? A morte de Dom Fernando, um novo rei, né, que é eleito, que é o Dom João I. Esse rei está ele se alia à burguesia, ele passa a investir nesse processo. Portugal, de certa forma, ele acaba se tornando uma nação rica na época. Então é importante vocês lembrarem das razões que levaram Portugal a se tornar o primeiro nas grandes navegações nesse período, ok? Em relação ao descobrimento, é um tema para um próximo vídeo. Ao descobrimento do Brasil, ou a chegada dos portugueses, né, a conquistas da América. Ok?